Hello, Biters! Mais um grande episódio do Café com Bites aqui em São Paulo, a capital paulista, que já está virando a nossa casa. Tem mais conteúdo para você, conteúdo sempre muito exclusivo em todas as nossas plataformas digitais. E hoje eu vou conversar com o Juliano Amaral, que é da Mileto, que você já viu os conteúdos também lá no Café com Bites, para falar dessa grande empresa, que o profissional do futuro, a importância da preparação do jovem a partir do ensino médio técnico, muito importante, inclusive em soft skills como um leve traço em tecnologia. O Juliano Amaral é CEO da Mileto, uma RH Tech que conecta jovens do ensino médio técnico e pequenas empresas e médias empresas também, unindo recrutamento, mentoria e desenvolvimento para impulsionar a empregabilidade. Isso é muito importante, ainda mais, né, Juliano? Todo esse que a gente vem vivendo atualmente, né? Cada vez mais as oportunidades aparecem, mas as pessoas podem não estar preparadas. Isso é muito importante. É uma trajetória sólida em gestão estratégica e desenvolvimento de equipes. Também foi diretor de grupos educacionais como o Cogna, Saber e o Red Balloon. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur, pelo convite. Muito feliz de estar aqui no Café com Bytes. Acho que é um canal que traz um conteúdo e uma audiência muito antenados com o futuro, com tecnologia, então com certeza o papo vai ser bom. Maravilha. Aí vamos começar, né? Dar início entendendo também como você define o profissional do futuro. Afinal, olha, o mundo mudou muito. Logo, mais a pandemia teve grandes mudanças que demorariam muito tempo e o profissional precisou se atualizar. Ainda mais o jovem. E é sobre educação, comportamento, aprendizado ou tecnologia? Ou então seria uma junção de tudo isso? Olha, com certeza é uma junção de tudo isso, mas se a gente for trazer para o básico, para o que é fundamental no profissional do futuro, é a capacidade de aprendizado. E dentro da capacidade do aprendizado também tem a vontade, que são coisas que nos tornam bem humanos, né? Para um futuro que a gente está vendo o desenvolvimento da tecnologia de forma tão acelerada, o que vai nos diferenciar é sermos humanos e sermos humanos potentes. Você saber aprender, você ter vontade, ser protagonista de si mesmo, uma habilidade muito falada por aí, resolver problemas, você se interessar por resolver, gerar resultado Sim. para os outros, não só para você, Ser alguém resolutivo, né? Que atue e faça. que faça. Alguém que coloque a mão na massa, que queira se integrar aos demais, fazer algo bom, que dê resultado para todos. É um assunto que dá para estender bastante, mas acho que essa síntese demonstra que são soft skills, esse nome que independente do que ele significa, mas o que ele está falando daquilo que nos faz humanos, essa habilidade para além de, por exemplo, uma habilidade técnica que tantas por aí, como fazer um cálculo, quantas coisas que a tecnologia está fazendo cada vez mais por nós, nós temos que ocupar esse lugar humano. Isso é extremamente importante, né? Essa definição. E você acredita, então, que o ensino médio técnico, ele é uma peça-chave para formar o profissional do futuro e por quê? Com certeza, o ensino médio técnico, ele traz, em primeira instância, ele traz para o ensino médio uma fase em que o jovem já nasceu dentro dele uma vontade de explorar o mundo, de participar do mundo, de colocar a mão na massa, de se conhecer mais, para além de uma vida puramente escolar, de você estudar um conteúdo e passar numa prova. Ele traz para esse jovem essa oportunidade de pôr a mão na massa, de fazer alguma coisa que é como o mundo funciona. Uhum. O mundo funciona por necessidade e por utilidade. O ensino técnico, ele te dá uma utilidade social. Ele te capacita a você entregar algo para o mundo e não apenas obter um conhecimento. Então, isso já traz, inclusive, um outro engajamento para o jovem com a educação. Isso quem convive nos ambientes de escolas técnicas, conhecem alunos, percebem isso. Eu conto uma história sempre uma escola que eu visitei, eu cheguei, os alunos estavam no intervalo, eles estavam jogando futebol de robô com um robô que eles mesmos fizeram. Louco.
E eles estavam extremamente empolgados. Escolas de robótica, né? Que tanto fazem e acontecem, né? Na verdade, eles fazem técnico em eletrônica Sim. dentro de uma escola de ensino médio. Então você vê, não é só trazer profissionalização, você traz essa capacidade dele mesmo criar, até para o próprio entretenimento dele. Então, nisso, você já tem um grande ganho na própria formação do indivíduo. E ele vai aumentar o conhecimento sobre si mesmo, e inclusive na hora de olhar para a universidade, ele vai estar mais capacitado para escolher se ele quer fazer, quando fazer, que curso fazer. E por fim, o meu preferido é o aproveitamento dele em relação à universidade. Porque imagina esse jovem que já fez um técnico no ensino médio, fez um estágio, ele tem muito mais vivência e experiência do para que eu vou usar esse conhecimento. E quando você tem essa noção, mesmo que inicial, quando você tem as aulas da universidade, você absorve, mas muito mais, muito mais. É o jovem que ainda não... Eu falo por mim mesmo, me virei, dei meus jeitos, mas nessa faixa etária eu não tinha experiência prática. Então, o que eu aproveitei da universidade? Muito pouco. E aí profissionais mais maduros depois fazem uma pós-graduação, um mestrado, que daí você já tem experiência. Sim. Aí você mesmo escolheu. Uhum. O aproveitamento, sua, né? Nossa, aí eu brinco que assim, aí você já nem cola mais na prova, porque você vai enganar quem colando na prova? A si mesmo, né? Eu paguei para vir num curso, colar, enganar a mim mesmo, você já não faz mais isso. Então, é muito interessante como a formação do jovem é bem diferente e os países desenvolvidos, como a gente estava até falando aqui antes, já fazem isso. Né? Pois é, você comentava que no Brasil estamos falando de 10%. Já nos países desenvolvidos são 40% dos jovens que estão em escolas técnicas. Me preocupa também um pouco de como essa juventude está vindo. A ideia é um papo já de questão de casa, né? Da diferença da educação e do ensino, da onde vem, da onde provém, né? Fala-se muito isso e também aonde vamos chegar. É uma diferença muito grande, nós temos um caminho muito vasto a percorrer. Olha, eu vou trazer dois indicadores principais aqui. Um você já trouxe, que é dos alunos de ensino médio no Brasil, apenas 10%, cerca de 10%, dependendo de como você faz a conta, aproximadamente 10%, fazem um ensino técnico integrado no currículo. Quando você vai para países desenvolvidos, ou a OCDE, que é a organização em que a maioria deles são desenvolvidos, mais de 40% dos jovens de ensino médio estão fazendo ensino técnico. Esse é um indicador importante que mostra o quanto os alunos e o sistema educacional está direcionando os alunos para ter uma oportunidade no ensino médio de desenvolver habilidades de mundo real, habilidades que vão deixar eles capacitados, ao terminar o ensino médio, de se integrar bem à sociedade, porque ele consegue exercer uma profissão. Esse é um indicador de quantos cursam o técnico. Outro muito importante é, desses alunos que fazem o ensino técnico, quantos estão estagiando? Ou a OCDE chama do Work-Based Learning, que é o aprendizado baseado no trabalho, que ele integra o que ele está fazendo no curso com uma prática em uma empresa. Nos países desenvolvidos, 45%, praticamente 50%. Se você tirar, até que tem muitos jovens estão no comecinho do curso, então é praticamente todo mundo que já passou ali da metade do curso está estagiando. No Brasil, esse indicador nem existe, ele não é bem estruturado, mas quem convive nessas escolas, eu falo por mim, que visito muitas delas, certamente é menos de 10%. Nossa, então, são duas transformações importantes. Nós precisamos dar mais oportunidade para os jovens de ensino médio de fazerem o técnico e para aqueles que fazem técnico ter a oportunidade de estagiar. E é neste segundo que a Mileto atua com concentração total, especialização total. Nós somos uma plataforma de estágio para jovens que estão fazendo ensino médio técnico. Nós conectamos as necessidades das empresas, porque precisa funcionar e fazer sentido para elas, com oportunidades de estágio para esses jovens, que são bem capacitados e têm vontade de aprender e de fazer. E aí você tem um ganha-ganha. Bom para a empresa, bom para o jovem, a gente consegue transformar um país. E que a gente consiga, né? Sempre diz isso, né? Mas então quais são as habilidades e técnicas, né, e comportamentais que mais vão importar daqui a 5 a 10 anos? Consegue fazer essa medida? Consegue ver se isso se relaciona com a tecnologia? Esse é um tema bem amplo que está se falando muito. Tem o relatório
do World Economic Forum, que é muito citado por especialistas por aí, que fala das habilidades do futuro do trabalho para daqui 10 anos. E eles trazem, é muito interessante, primeiro, essas habilidades comportamentais. Então, resolução de problemas. Porque isso você fala, puxa, a tecnologia pode ir para qualquer lugar. Não importa o lugar que ela esteja, a pessoa precisa ter uma mentalidade orientada a resolver problemas. Porque é assim que na nossa sociedade a gente constrói valor para os ambientes em que a gente convive. O segundo, eu falei no começo aqui, a capacidade de aprender. Porque o dinamismo, a mudança do contexto é tão acelerada que se você não tiver apto, aberto e desejoso por aprender, em 6 meses, aquilo que você tinha de desempenho antes pode ficar obsoleto 6 meses depois. Sim. Então você tem que ser alguém Tem antenado. essa evolução, né? Tem que fazer parte da sua carga horária diária um tempo dedicado a estudo, a pesquisa, e aí você vai ser um profissional potente. E na tecnologia, um tema que eu conversei com o CEO de uma empresa importante aí do Brasil nos últimos dias, eu achei muito interessante o ponto em que a gente chegou. Como os profissionais de tecnologia precisam integrar habilidades de negócio e os de negócio precisam integrar habilidades de tecnologia. Porque você viver numa caixinha só de habilidades está cada vez mais difícil de você acrescentar valor. Você fica de fato, vou usar um termo que o pessoal usa aí, substituível, entre aspas. Por quê? A tecnologia pura, só a programação, a inteligência artificial cada vez mais está acelerando, potencializando e já substituindo as tarefas mais básicas. Sim. E o próprio profissional de negócio, a inteligência artificial não faz um trabalho cognitivo importante? Você vai lá e dá um contexto para ela e fala, me sugira 3 possíveis estratégias. Dá uma resposta super interessante. Agora, você como tecnologia, saber pensar no cliente, saber pensar no custo de produzir toda a tecnologia, você pensar em como trabalhar em grupo, como integrar a ferramenta com as pessoas. Então, ter essa ideia... Relacionamento, eu pelo menos, chamo de relacionamento industrial. É necessário. Perfeito. É necessário, Perfeito. porque precisa, né? Perfeito. Então, o de tecnologia ter essas habilidades, ou o profissional de negócios saber que ele precisa pensar a estratégia, desenvolver um plano, mas hoje as ferramentas são tão alcançáveis, são tão acessíveis, são tão funcionais, que hoje em dia muita coisa você delega, mas muita coisa é muito mais ágil você pegar e você fazer. Você entra na ferramenta, integra as coisas e você faz. Sim. Então, o próprio líder, algumas tarefas, algumas conexões, ele já é capaz de fazer. Ele precisa entender como a tecnologia funciona e integrar nas atitudes e nas atividades dele. E aí o resultado vai ser muito potente. Então, isso também é fundamental. Hoje já está dando resultado, mas no futuro, cada vez mais. E, aproveitando esse gancho, qual conselho você daria para esse estudante do ensino médio que está aí querendo se preparar para um mercado de trabalho que é cada vez mais incerto também? Bom, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito demais que é você, no ensino médio, já incluir. Ou você estudar numa escola que tem o técnico integrado, ou complementar a escola com alguma prática de mundo real. Isso vai mudar e desenvolver a mente desse aluno de uma maneira muito superior a fazer apenas o básico da escola. Mas o segundo, eu vou falar algo que é quase filosófico, que é o fazer bem feito. Sim. Nossa, outro dia, conversando com meus sócios, a gente chegou até num termo, que é o primor. O que você for fazer, faça bem feito. A escola, busque aprender bem, entregar bem o Saber do de professor. verdade. Você tem uma oportunidade de um estágio, alguma coisa numa empresa, poxa, mas o meu sonho é... Tudo bem, cultive os seus sonhos, mas os degraus que vão te levar ao seu sonho é o que você está fazendo hoje. Faça bem feito, deixe uma boa impressão nas pessoas com quem você trabalha. O resultado que até você vai colher de aprendizado quando você faz bem feito é totalmente diferente. De muitas vezes você está fazendo porque todo mundo está fazendo, só porque eu quero conquistar um resultado ali, eu vou fazer o mínimo. Esse é até difícil de transmitir, mas se o jovem estiver ouvindo, ele puder pensar nisso que eu estou falando, eu acredito que vai ter uma boa oportunidade de ele acelerar os resultados, inclusive para ele. Nós falamos dos jovens e as empresas.
tu dirias para as empresas? A semente do resultado futuro é o planejamento. E se o pilar central das empresas cada vez mais é as pessoas, então a semente da produtividade do futuro da empresa é o investir em talentos. Principalmente em jovens talentos que estão estudando, porque você vai trazer alguém com conhecimento, com vontade, até com abertura para absorver a cultura da empresa, uma abertura maior. Quando daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai estar onde você gostaria de estar hoje, que é com uma equipe engajada, bem capacitada, e quando você precisa de um líder, onde um profissional sênior, você não precisa olhar para fora. Lá dentro tem alguém preparado, querendo, já na cultura da empresa, entendendo como funciona e querendo crescer. Então, um programa de jovens talentos, com certeza, é uma grande recomendação para qualquer empresa. Eu diria mais, né? Eu diria que quando você tem alguém que começou lá atrás, com essa, e isso nós falávamos antes aqui, né? Nos conhecendo um pouco mais bastidores, né? Que muitos, e eu falei uma frase que eu vejo muito, e você até deu o outro ponto que é interessante, que é precisa de funcionários com experiência, com vagas, mas se fôssemos fazer um balanço disso, não é mais vantajoso ter alguém lá, começando com 16 anos, com 21, já tendo uma grande experiência, a formação interna não vai trazer mais resultados também para a empresa? O jovem profissional do futuro, ele está à disposição das empresas hoje, se ela souber investir no início do desenvolvimento dele. Está à disposição hoje. Essa é a oportunidade da empresa de formar aquela equipe que o empresário sempre sonhou. Se ele investir na base, se ele semear. Esse jovem, quando ele chega, eu vou aproveitar aqui até, Arthur, e contar, a gente estuda muito esse assunto, então eu vou trazer 3 recomendações do que a gente vê que é mais forte para você conseguir um jovem que ele se engaja e ele fica na empresa. Porque nos papos o que mais acontece é as pessoas preocupadas, mas esse jovem vai ficar? Então eu vou falar que baseado em estudos do LinkedIn, de outras instituições, a experiência das empresas, o que eu tenho visto, os 3 fatores que mais fazem os jovens ficar. Primeiro, desenvolvimento. Empresa que investe em desenvolvimento. Quando o jovem sente que a empresa acredita nela, ela dá oportunidades de ele aprender mais, o trabalho que ele faz está desenvolvendo ele, tudo em torno do desenvolvimento dele, ele valoriza demais aquele lugar e passa a ser um lugar que ele vai querer mais ficar. Desenvolvimento é o ponto 1. Ponto 2, mobilidade interna. Se ele vê que aquela empresa acredita em quem está dentro para as próximas posições de crescimento. Pode até começar com os colegas dele. Se ele vê que o líder dele um dia estava na posição dele, ele vê em outras áreas, as pessoas crescem. E um outro tipo de mobilidade também muito interessante, entre áreas. Imaginar que eu não estou me dando bem ali no marketing, então me dá uma oportunidade, por exemplo, em RH, vou conhecer um novo tipo de processo. Apesar de não ser minha habilidade primária, eu já conheço muito bem aquela empresa, então eu posso aprender aquilo e fazer aquilo muito bem. Então ele vê que essas oportunidades existem, que essa mobilidade interna acontece. Segundo ponto fundamental, as empresas que têm jovens e talentos por muito tempo é as que têm mobilidade interna. E o terceiro, igualmente poderoso, é o acolhimento genuíno. É quando o jovem ele pensa assim, puxa, aqui se importam comigo, aqui gostam de mim, a gente tem um ambiente agradável, a gente se trata bem, a gente se respeita. Quando você soma o acolhimento genuíno, mobilidade interna e olhar, investimento em desenvolvimento dos jovens, essa empresa vai ter talentos por muito tempo. E aí você traz o jovem que vai ser experiente, vai ser muito capaz e, como todo empresário se preocupa, vai ficar e vai formar sua equipe e sua empresa vai ter a produtividade, os resultados que ela quer e precisa. Juliano, muito bom conversar com você. Acho que tivemos aqui um grande papo, entender um pouco mais, né, dessa importância, então, do jovem aprendiz que vai se tornar um grande profissional e da empresa que tanto valoriza esse futuro profissional que vai também aí atender as demandas desse mercado que é também muito competitivo. Essa oportunidade que a gente falou aqui nesse papo, ela é muito poderosa para o jovem em termos de início de carreira e para o empresário para atender essa escassez de talentos. Até um indicador que eu não trouxe,
mas tanto no Brasil quanto no mundo, de 70% a 80% das empresas têm relatado dificuldade de conseguir talentos. Então, que oportunidade maravilhosa de você prover impacto para o Brasil, para o coletivo, para os jovens e também trazer resultado para a empresa. É um grande ganha-ganha. Com toda certeza. Conversei então com Juliana Amaral. Obrigado, Juliana, mais vezes por estar aqui hoje, conversando com a gente, estar aqui falando de diversos assuntos. E fica a dica para você aí, você empresário, você que tem esse problema gigante de falta de pessoas para trabalhar, falta de pessoas qualificadas, procura a Mileto, procura aí diversos games do mercado que com certeza você vai achar diversas soluções. Valeu, gente. Ficamos aqui e logo logo voltamos com mais um Café com Bytes.